a Anvisa concedeu registro definitivo à vacina produzida pela Pfizer. A vacina esta, inclusive, que foi descartada pelo governo Jair Bolsonaro, vocês se lembram? O Ministério da Saúde não quis comprar essa vacina por conta de uma cláusula contratual, e essa cláusula é aceita no mundo todo. Ela isenta o fabricante de possíveis efeitos adversos do imunizante. Na época, Jair Bolsonaro disse que o governo não poderia se responsabilizar caso algum brasileiro, abre aspas, conforme ele mesmo disse, um jacaré depois de tomar a vacina. Pois é. De acordo com nota da Anvisa, o imunizante do laboratório Pfizer-BioNTech teve sua segurança, qualidade e eficácia aferidas e atestadas pela equipe técnica de servidores da Anvisa. Prossegue no seu trabalho de proteger a saúde do cidadão brasileiro. E o Instituto Butantan completa hoje 120 anos. O maior fabricante de vacinas do Brasil comemora a data anunciando que ampliou a capacidade de produção da Coronavac. Novos lotes serão enviados a partir de hoje ao Ministério da Saúde, conforme a nota publicada nas redes sociais. Vamos dar uma olhada. O Butantan começa a entregar hoje ao Ministério da Saúde mais 3,4 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 em lotes diários nos próximos 8 dias. Hoje estarão sendo repassados ao governo federal 1,2 milhão de doses. Boa notícia, né? Os Estados Unidos ultrapassam 500 mil mortes pela Covid-19. O presidente Joe Biden disse que é preciso lembrar essas perdas e acabar com a desinformação que dividiu a sociedade e as famílias. Uma cerimônia em memória às vítimas foi realizada na Casa Branca. Vamos dar uma olhada nessa cerimônia. O presidente Joe Biden, após um breve discurso, participou de uma cerimônia na Casa Branca. Velas foram acesas em homenagem às vítimas da pandemia. Ao lado da esposa Jill, da vice-presidente Kamala Harris e seu marido Doug Emhoff, Biden respeitou um minuto de silêncio. Ao contrário de seu antecessor, o republicano Donald Trump, que muitas vezes procurou minimizar a doença, Biden fez do combate à pandemia sua prioridade. O presidente alertou que o número de mortos nos Estados Unidos pode ultrapassar 600 mil. Tratamento bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil e do que os próprios Estados Unidos tinham antes, né? Aqui agora vamos para o Brasil de novo. O juiz de Minas Gerais deu um prazo de 72 horas para Bolsonaro explicar a indicação de um general para a presidência da Petrobras. Essa determinação foi motivada por um pedido de liminar de um grupo de advogados que querem impedir a posse do general Joaquim Silva e Luna para a presidência da empresa no lugar de Roberto Castelo Branco. Os advogados alegam que Silva e Luna não têm a experiência de 10 anos na estatal, conforme manda a lei. Desde que Bolsonaro indicou esse general na sexta-feira, o valor de mercado da Petrobras caiu 100 bilhões de reais. É a segunda maior desvalorização da história. A maior foi durante o Plano Real, nos anos 90. A indicação do general provocou uma queda de 21,5% nas ações. Uma última notícia: Bolsonaro vai obrigar postos de combustíveis a exibirem todos os impostos embutidos no preço final do diesel e da gasolina. Decreto publicado hoje no Diário Oficial da União diz ainda que os postos terão de informar num painel visível ao consumidor o valor médio cobrado pelo produtor ou importador do petróleo. Lembrando que na semana passada, Bolsonaro culpou o atual presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, e os impostos pela alta de preços dos combustíveis. Vamos chamar Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, para nos ajudar a entender do que se trata, então, essa indicação de um general para a Petrobras e tudo o que decorreu a partir dessa nomeação, dessa indicação. Oi, Silvio, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita. E você, tudo bem? Tudo certo por aqui também. Nos ajude a entender como que você avaliou essa indicação de Bolsonaro. A gente vê o mercado reagindo, mas queria saber de você como que a gente pode interpretar tudo isso que está acontecendo ali nessa estatal. Olha, Thalita, chamar um general é a solução que o Bolsonaro encontra para qualquer impasse político
sobre as coisas que não estão dando muito certo, né? Quer dizer, de fato, a Petrobras tem feito uma prática de aumento dos preços dos combustíveis, atrelado aos preços internacionais do petróleo, atrelado à evolução do dólar, não é? E é um aumento muito significativo, alguma coisa como 35% nesse ano já. Quer dizer, é fora de propósito um cenário assim, né? O que acontece é que o Bolsonaro está vendo cair o seu prestígio nas pesquisas de opinião. Ontem, por exemplo, uma pesquisa da CNT-MDA mostrou que o governo de ótimo e bom foi de 41,2 para 32,9, caiu bastante, né? E o prestígio dele foi de 52 para 43, quase 10 pontos, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que quem não está gostando dessa história, principalmente, é quem deixou de receber o auxílio emergência, né? Que foi o que deu o gás ao prestígio do Bolsonaro. Então, o que ele está fazendo? Ele está discutindo e propondo a volta do auxílio emergência, e ele quer regular o preço da gasolina. Veja só a ameaça da greve dos caminhoneiros também, que está nessa pauta. E ele já disse que quer mexer também no preço da eletricidade. Bom, isso bate de frente com a união dos empresários que sustentavam o governo a partir de uma política chamada de austeridade, que é uma política que, na verdade, promove a expoliação dos trabalhadores, né? E vai diminuindo o tamanho do Estado com as privatizações e tudo mais. Quer dizer, a Petrobras estava sendo regida nesse momento como uma empresa de mercado. Quer dizer, e as ações caíram porque houve uma interferência do poder público, né, para diminuir o preço do aumento repassado aos combustíveis. Quer dizer, e, na verdade, a Petrobras mostra, com essa ação do Bolsonaro, que ela também pode ser um instrumento de política pública, né, que é isso que o mercado não quer. E o mercado, ou seja, os grandes empresários, porque mercado tem nome e endereço, ele não existe essa abstração, mercado, esses grandes empresários, que são os empresários, por exemplo, do agronegócio, que se viu também na venda do álcool e no preço da gasolina afetados, eles perderam dinheiro, né? A Petrobras foi afetada porque agora há uma dúvida da parte dos grandes investidores privados internacionais, né, se o governo brasileiro vai mudar a regra do jogo uma vez, isso dá uma insegurança quanto à lucratividade de seus investimentos, né? Então, houve, de fato, uma sinalização de que a política populista, um populismo de direita, né, do governo Bolsonaro, que quer restaurar o auxílio emergência para manter sua popularidade, que quer mexer no preço do botijão de gás, no preço da gasolina, né, no preço da conta de luz, quer dizer, vai bater de frente, já está batendo de frente com os interesses empresariais que até agora sustentavam o seu governo, né? Então, nós temos aí um conflito estabelecido no interior dessa elite, né? Você tem, de um lado, os empresários dizendo o Estado tem que funcionar para alavancar o nosso lucro. E então a Petrobras tem que dar lucro, a Eletrobras tem que dar lucro, né? E veja, quer dizer, empresas públicas são incompatíveis com a lógica do lucro. Isso foi dito, inclusive, pelo governo, pela Câmara Municipal de Paris, quando houve a privatização da água. Durante 10 anos, a água foi piorando, o preço foi encarecendo em Paris, né? E depois o governo de Paris resolveu retomar para a gestão direta pública a gestão da água. E o argumento básico que eles apresentavam é que os interesses privados são contrários ao interesse público. Então, se você está prestando um serviço público, a empresa privada não serve para isso, né? E, nesse caso, quer dizer, nós estamos vendo, por exemplo, que a Petrobras, como uma empresa pública, não pode funcionar. Ela tem que funcionar como uma empresa privada, né? Então, como o Bolsonaro
está muito interessado no seu prestígio por conta das eleições do ano que vem, né? Ele bateu de frente com esses interesses que são representados no governo pelo Paulo Guedes. Mas o Paulo Guedes já se disciplinou, ele aceita o que o Bolsonaro fizer sem grandes oposições. Então, o descontentamento vai desaguar mais atrás, quer dizer, vai ser a CNI, vai ser a Fiesp, vai ser o agronegócio, vai ser a Febraban, que vão falar assim, ô Bolsonaro, você não pode fazer isso, né? É uma tensão entre interesses da elite e um populismo de direita, né, que quer se manter no poder. Eu acho sensacional você trazer essa explicação aqui para a gente, Silvio, porque se a gente for para qualquer meio da grande imprensa hoje, você vê críticas afiadíssimas em relação ao que aconteceu por conta desse mercado não ter gostado. Mas eu não sou nenhuma especialista, eu tenho muita dificuldade, sempre deixo muito claro que eu tenho muita dificuldade com economia para entender, às vezes, esse jogo político que se dá por conta da economia. Mas essa intervenção na Petrobras seria interessante se não fossem esses interesses políticos de Bolsonaro dessa extrema-direita, mas para servir como uma política pública para baixar os preços para a população no geral, e não pensar só nos acionistas que lucram em cima da Petrobras. Acho que é isso que você coloca aqui para a gente. E é uma visão que a gente não tem com muita frequência, a gente não tem essa leitura, né? A gente tem a leitura da grande imprensa que coloca esse Deus mercado muito bravo com esse acontecimento, com essa possível intervenção ali na Petrobras. Então, acho muito bacana isso tudo que você coloca para a gente poder entender o que está em jogo. Quer adicionar mais alguma coisa? A gente pode falar sobre vacina também agora. Deixa eu adicionar mais alguma coisa, assim. Dizer, a Petrobras, ela era um orgulho nacional e ela chegou a articular a produção de 10% da nossa riqueza, de todo o país, 10% do PIB. Ela estimulou, com a lei dos componentes nacionais obrigatórios para a compra de equipamentos e máquinas, a indústria de máquinas e equipamentos, que é uma indústria básica, para depois surgirem outras indústrias que vão produzir com essas máquinas outras coisas. Ela estimulou a indústria naval, pedindo as plataformas de exploração, navios para transportar o petróleo. Quer dizer, havia toda uma cadeia de emprego, de trabalho, de produção, cada vez mais forte nacional, que foi desmontada nesse governo. A indústria naval quebrou, as encomendas são feitas no exterior, né? Não tem mais essa exigência do componente nacional, e nós estamos vendo uma infinidade de empresas, de indústrias fechando, né? Então, no que diz respeito à Petrobras, hoje, ela é praticamente uma empresa só de exploração direta de petróleo. A rede de distribuição foi para o brejo, os sistemas de oleodutos foram terceirizados, quer dizer, tudo está sendo repassado para a empresa privada, para que o lucro fique com a empresa privada, e não seja um dinheiro que pode se virar um fundo público. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas havia sido criado com o dinheiro do pré-sal um fundo público para financiar a educação e a saúde, né? Que foi decisão do governo Lula, né? E esse fundo público não tem mais espaço para existir hoje. Na negociação agora da Bolsa, do restabelecimento do auxílio emergência, né? O Ministério da Economia, e por trás dele as empresas, né, eles estão dizendo assim, olha, a gente pode aceitar isso de ter de novo por 4 meses, no máximo por 6 meses, um auxílio emergência bem menor do que foi, mas tem que cortar o piso que garante um mínimo de investimento na educação e na saúde em todos os níveis de governo, federal, municipal e estadual. Havia por exemplo, esse é o Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica, né? Então, se essa negociação prevalece, ou seja, nós vamos ter o restabelecimento do auxílio emergência, mas desde que seja tirado o piso, o financiamento mínimo necessário para o funcionamento da educação e da saúde, né?
a gente está vendo uma enorme perversidade, porque a educação precisa de mais investimento, não de menos. A saúde, nós nem falar, porque hoje nós estamos numa situação mais crítica, a situação mais crítica da pandemia da Covid no Brasil é hoje, não foi no ano passado, é hoje. E nós vamos ver um colapso de cidades que não tem mais o tal do oxigênio que faltou em Manaus, não tem mais os leitos da UTI, né? E, ao mesmo tempo, o governo está fechando leitos de UTI, o governo federal, né? Está reduzindo o orçamento para isso. Quer dizer, é uma população que precisa estar informada sobre essas questões, porque vai depender da mobilização da população para restaurar um mínimo de um patamar de civilidade, de um patamar de direitos sociais, de financiamento público, que a gente está perdendo por conta dessas negociatas que estão sendo feitas no Congresso, que são, de fato, uma expoliação, uma estrangeria sem precedentes. Você sabe que você respondeu a pergunta que recebemos aqui do Rogério Matucci. Oi, Rogério. O Rogério é um internauta, está sempre por aqui no Bom para Todos, e ele perguntou: verdade que o governo pretende sustentar o auxílio emergencial com base em cortes na saúde e educação? É o que se está sugerindo, de fato, nesse projeto que vai ser estudado agora, é zerar o mínimo de investimento em educação e saúde como uma exigência para passar esse auxílio emergencial. Muito triste tudo isso que acontece. É quase isso, porque não vai tirar o dinheiro da saúde e da educação, porque a proposta que está no Congresso é que seja um aumento da dívida pública, não de tirar do que já está sendo aplicado nos orçamentos. A perversidade é maior, porque além de falar assim, olha, não vai ter mais piso, cada governo vai administrar como quiser ou como puder o dinheiro que vai para a educação e para a saúde, né? Além desse rebaixamento que vai ser inevitável, porque os orçamentos também estão sendo cortados, né? Esse auxílio emergencial suplementar que vai ser aprovado agora, né, ele vai ser tirado como um crédito extraordinário da dívida pública, não em função de um elemento da PEC, da Proposta de Emenda Constitucional, que vai aprovar isso, né, considerar que está fora do teto dos gastos esse aumento do dinheiro que vai ser destinado, do custo, né, desse dinheiro que vai ser destinado ao auxílio emergencial. Sim. Vamos falar agora sobre vacinação. A gente teve essa boa notícia, que é a aprovação, a autorização do uso da vacina da Pfizer aqui no Brasil. No entanto, não há solicitação, não há compra dessa vacina pelo governo brasileiro. A Pfizer disse, inclusive informou que chegou a oferecer 100 milhões de doses para o governo. O governo não fez, não reservou essas vacinas. Então, a gente tem autorização, mas não tem a vacina agora nesse momento. O que é um absurdo, enfim. E daí eu quero que você já emende no seu comentário o Le Monde Diplomatique de hoje, que vai ao ar aqui na TVT e que vai discutir a patente da vacina da Covid-19, algo que está sendo discutido no mundo todo. A OMC está travando uma discussão importante sobre esse tema, né, Silvio? Você sabe que o que está acontecendo é uma coisa mundial também, né? Quem tem a vacina, quem comprou a vacina, na verdade, quem sequestrou as vacinas foram os 16% da população do mundo, que são os mais ricos. São os países mais ricos que falaram, primeiro nós, o resto que se vire. Quando tiver mais vacina, ou quando a gente já tiver vacinado todo mundo, nós vamos olhar para eles, né? Então, é super perverso, porque, veja bem, são os países mais ricos, né, que fizeram uma contratação e, às vezes, até desviaram contratos de venda de outros países, né, para reter no seu país, nos Estados Unidos, nos países europeus mais ricos, tal, a vacina para os seus cidadãos. Então, tem vacina para 16% da população mundial, né? Os outros, mais ou menos, né? E aí, quer dizer, o que está acontecendo é que, de fato, é que tem uma briga da qual nós não estamos participando porque o Brasil não se interessa por isso.
na Organização Mundial do Comércio, a África do Sul e a Índia, e na OMC, na Organização Mundial de Saúde, entraram com um pedido de quebra de patente das vacinas em função da calamidade mundial. As vacinas são propriedade de empresas farmacêuticas como a Pfizer. A Pfizer cobra $23 por vacina. Pra você ter uma ideia, a vacina Oxford AstraZeneca, né, por conta de um acordo de que não vão ter muito lucro aí, custa $3. Né? Então, com esse pagamento requerido para poder ter as vacinas, muitos países pobres não vão conseguir ter. E a gente tem notícias de solidariedades, por exemplo, de Cuba, que desenvolveu a sua própria vacina, né, e que está distribuindo graciosamente a países latino-americanos pobres. Né? São comportamentos completamente diversos. No nosso caso, no Brasil, né, nós temos uma capacidade de produção, o Instituto Butantan está fazendo isso, a Fiocruz tem, Manguinhos tem, quer dizer, nós temos um acúmulo que já vem de anos, aliás, de décadas, de produção de vacinas, em que o Brasil possui alguma coisa como 300 milhões de vacinas por ano para outras campanhas de outras doenças. Começou erradicando a varíola lá atrás, né? Mas isso requer investimentos. Os especialistas dizem que nós vamos ter a necessidade da vacina de uma maneira mais ou menos permanente, porque primeiro tem essa epidemia, ela tem vírus mutantes que podem gerar outras necessidades e seguramente vamos ter outras epidemias que se seguem, porque elas são resultado da devastação ambiental, principalmente. Libera vírus, libera coisas que, na verdade, estavam retidas na natureza. Né? O ex-ministro Temporão acaba de fazer um depoimento, aliás, no programa que nós vamos ver hoje à noite, Vacinas e Patentes, né, que diz assim, nós precisamos de alguma coisa como 300 milhões de reais para garantir a capacidade do Brasil com autonomia de produzir as suas vacinas e enfrentar essa crise sem precisar comprar vacina de ninguém. Quer dizer, é um investimento que seria muito bom ser feito a longo prazo, inclusive. Né? E o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia tem 9 bilhões parados que estão servindo de caixa para o Tesouro e não são liberados pelo Ministério da Economia. Né? Então, de fato, quer dizer, nós temos a questão das vacinas como uma espécie de espelho de tudo que está acontecendo. Já falamos desse espelho em outras ocasiões. Né? Mas a vacina tem condição de ser produzida no Brasil. Né? A Pfizer diz que, quando der, ela vai vender. Né? E assim nós vamos tendo problemas com a Rússia, porque a Rússia é a Rússia. Problemas com a China, porque a China é a China. E essas vacinas que eles produzem, a gente tem limitações para receber. Quando finalmente decide receber alguma coisa, por pressão da pandemia, né, o estoque já acabou, porque os países ricos já compraram. Né? Então, nós estamos no pior dos mundos, entende? Quer dizer, a vacina acabou em muitos lugares, o país, a coronavírus cresce, a pandemia, né? E nós estamos com esse impasse político, não é um impasse de saúde. Tanto na questão do auxílio emergencial, como nessa questão da vacina que você coloca, são debates sobre prioridade política, sobre o que o governo pode dar prioridade, quer dar prioridade. E daí a gente, até esse momento, está sem a vacina e sem o auxílio emergencial. Então fica muito claro qual é a prioridade do governo. Silvio, muito obrigada mais uma vez pela participação. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Um beijo grande. Não percam o Le Monde Diplomatique hoje à noite aqui na TVT. Até, Silvio. Boa tarde. Até, boa tarde. Obrigado para você também.